Olá todo mundo, ou melhor dizendo, olá bruxos. Todos os anos, filmes cada vez mais lindos, de alta qualidade e simplesmente incríveis chegam ao grande ecrã. Os assistentes cinematográficos levam os espectadores a mundos absolutamente incríveis e às vezes você não pode deixar de pensar como eles fazem isso. Para descobrir, decidimos dar uma olhada no set. Remova os seus sapatos e prepare a sua pipoca, porque hoje vamos te mostrar. You may remove your shoes. Prática e Besta e os Crimes de Grindelwald. O segundo filme sobre as aventuras de muitos comandantes e suas bestas fantásticas foi quase inteiramente filmado em um pavilhão em Warner Bros. Studio, qual por quase 20 anos tem sido a casa do mundo mágico da Alemanha. Girando, os criadores da foto fizeram um grande trabalho. Over time, he will not be able to transform back. Por exemplo, Grindelwald Cena de Fuga é o resultado do esforço em conjunto de vários times, incluindo os efeitos visuais, os efeitos especiais e a equipe de acrobacias. Isto veio para ser a mais difícil de as cenas, embora existam muitos objetos em movimento, os personagens estão voando sobre Nova York, na noite através da chuva, entre raios e trovões, em um carro de laca preta que, de acordo com os criadores do filme, reflete todo o objeto no set. Você lembra do armário rotativo dentro do Ministério Francês de Magia? Existiu apenas 3 estantes de livro, que foi movido em diferentes direções, mas a trabalho de os artistas de visuais efeitos, ter multiplicado o armário e fazer eles mover, mas o outdoor e alguns efeitos do interior de Hogwarts era feito em um edifício histórico da Abadia de Lacoque, construído em 1229. Sim, o único que é familiar para todos os fãs do universo de Harry Potter, o original design. Entretanto, o grande salão foi muito grande, construído a partir do zero para uma cena curta, então isso foi criado em CGI. Christopher Robin. Esse filme da Disney sobre as aventuras que o herói de contos adultos de Alan Mello e seus brinquedos foi liberado em agosto de 2018. Depois de apenas um trailer, esse animal de pelúcia simplesmente chamou a atenção e a audiência. Piglet! Isso não é surpreendente, porque isso é simplesmente impossível permanecer indiferente quando os personagens de Deus amados desenhos animados da infância de repente vêm ser real. O enredo é bastante comum. Christopher Robin, um garoto pequeno que teve muitas aventuras com o Ursinho. A centenária madeira de Acre cresceu e veio ser um adulto aborrecente para acreditar em conto de fada. Mas de repente o Ursinho Pooh e seus amigos retornam para a vida de Christopher novamente para ajudar ele a relembrar as coisas realmente importantes e olhar o mundo com os olhos de uma criança. Novamente o filme toma lugar em o pavilhão de Sheffield Studio, localizado em a vizinhança de London, em várias localizações ao longo de United Kingdom. Isso é social de 17 locais principais. Estão envolvidos incluindo as ruas de London e Alta Estrada. Agradecer por um grupo de artistas e figurinistas fazer a lista das ruas de 1940, conhecendo o diretor de fotografia Matthias Koenigs Wiesel, decidiu fotografar o filme tradicional câmera de mão. Para fazer os movimentos desses altos personagens mais plausíveis, esses personagens eram animados em um processo de pós-produção e colocados em meados do século passado em Londres e em naturais locais. O personagem de pelúcia eles são criados por visual effects de Animated Actor vencedores de Oscars. Os atores humanos têm algo para olhar no set, muito cuidado foi posto para dentro de suas criações, você pode observar isso imediatamente olhando para o pé de Will. Ashley Avdog. Essa animação americana direcionada por Wesley Wallace Anderson classifica o 13º em a lista da maior bilheteria do stop motion de filmes animados em a história. Este filme recebeu feedback positivo de críticos por este compromisso para a japonesa tradição de filmes, e isto é uma atmosfera especial, onde Anderson esforça para fazer seus filmes animados parecer estar vivo, no qual é muito, mas muito difícil para alcançar o máximo foco. O boneco e o foreground eram os primeiros filmados, contra uma tela verde, e após isso o background foi filmado, então os dois frames são combinados em duplas. O já enorme número de imagens, tudo em ordem para criar um filme completo. O set claro cristal, desde stop motion, são basicamente uma rápida série de fotos. Um pedaço de poeira na frente pode causar sérios problemas e desacelerar o tempo já demorado no processo de edição.
A propósito, para simular corretamente os movimentos do cachorro, a equipe de projeto deveria usar um cachorro real com câmeras acopladas para eles. Enquanto assistia ao vídeo, os animadores deveriam estudar seus movimentos e implementar eles em um filme. Consome 2 horas e 3 meses para criar um cachorro, mas o resultado valeu a pena todo o esforço, você concorda? Mission Impossible Fallout. Se você não seguir Tom Cruise, digo a carreira dele de perto, você provavelmente não sabe. Muitos filmes como Missão Impossível têm atualmente isso, é o 6º filme. Sim, portanto, seus filmes e The Hunt têm estado lutando contra o mal com truques de mentirinha ao longo do caminho. Vale dizer que Tom Cruise treinado por 1 ano, então para não recorrer para a ajuda de dublês, até aprendeu como operar um helicóptero profissionalmente. Então todas essas cenas foram filmadas ao vivo com uso mínimo de efeitos especiais ou tela verde. Não existiu nenhum cameraman dentro da cabine de piloto inteira durante a filmagem do voo, e a câmera permaneceu dentro e fora. Mas mesmo assim, aparentemente, uma simples cena como uma perseguição de moto em o centro de Paris requer muito esforço para filmar. O cineasta tem temporariamente que fechar o mais popular ponto de turista em o centro de Paris. A cena envolveu 70 dublês e equipe técnica, entre seus carros e uma motocicleta sem capacete. O menor erro poderia ter levado a um desastre, mas felizmente tudo foi bem. Entretanto, uma lesão aconteceu durante uma filmagem da perseguição no telhado. Ele quebrou seu tornozelo no momento que ele foi filmado. Com 4 câmeras, então ele, o ator, puxado para cima e se levantou. Ele finalizou isso, foi para fora das câmeras, só quando ele estava fora do quadro, disse que caiu feliz e agradeceu por esforço dos doutores. Foi capaz para retornar por 6 semanas depois e o filme foi completo. Aquaman. Mais de 50 conjuntos de filme foi criado por filmador de Aquaman. Alguns eram pequenos, enquanto outros eram verdadeiramente monumental, como Drone Room at Atlantis. Eles foram todos criados no pavilhão do vilarejo Roadshow Studio. Check this place out. This is bad. Produzido por ter, no entanto, apenas a abundância de chroma key, tem sido um lugar comum para personagens de gibi. O diretor decidiu filmar muitas cenas ao vivo, às vezes colocando todo o set sobre a água. Por exemplo, um dos maiores sets submergidos foi um galeão inundado inteiramente, cobrido com águas e marisco. É caro até quando o CGI chegaram para resgate. Existiu muitas coisas para considerar durante o filme. Espectadores visitam 7 reinos subaquáticos, onde atores podiam aparecer apenas como resultado de filmagem no Drive Room. Ao mesmo tempo, deve parecer como se estivesse debaixo d'água. Qual foi gravidade muito difícil, além da física e até a iluminação, tudo teve que ser considerado. Até o processo simples de nadar requer um estudo separado, porque eles têm que olhar o mais natural possível debaixo d'água. Unidades especiais designadas para todo o movimento dos atores. Mortal Engines. A imagem do filme Mortal Engines começou em março de 2017. A foto inteira foi tirada em Wellington, Nova Zelândia, deu Studio Stone Street, com cerca de 1000 pessoas trabalhando no filme. Não é uma má equipe, no total os decoradores criou mais de 77. Uns mais inteiramente concebido a partir do zero, outros estavam só decorados, isso com uma parte do interior ao exterior, o resto do espaço foi criado com chroma key. Entretanto, não existiam sets completamente digitais, então isso foi mais fácil para os atores para imaginar eles próprios como parte deste mundo futurista. A propósito, no livro original este mundo se assemelha a um Victorian Steampunk Style, mas na tela isto foi modernizado levemente e complementado com mais ideias originais. O resultado foi uma foto interessante elogiada por muitos. Ghost in the Shell. O filme baseado no mangá de ficção científica por Masamune Shirow foi filmado principalmente em Nova Zelândia, Wellington, Hong Kong e Xangai. O resultado como uma metrópole em um futuro, isso parece como uma cidade asiática com oeste e arábia influência. Pessoas do mundo todo vai lá. A publicidade de rua ilustra a mistura de cultura. A propósito, Wellington foi escolhido principalmente por ter muito estúdio de filme de qualidade. Estúdio de pós-produção e muito mais. Isto é necessário para filmar, já dizia lá para Peter Jackson. Entretanto, unicamente é o futuro que viu e o filme merece atenção. O traje de Ghost in the Shell é usado por Scarlett Johansson. Deveria também ser notado, algum do traje dela foi criado por design do Kirsten Buster. E também vestiu os personagens em Dallas Buy Club e em Jogos Vorazes.
Isso foi que esses caras que junto com o West Workshop criou o traje para o personagem principal em o filme. Interessantemente, quando criou os trajes suficientes para o resto de heróis, o designer foi inspirado por ideia do passado estilizado. E o futuro de ficção científica, filme dos anos 70 adicionado. Filme de Stanley Kubrick, com inspiração. E Ghost de Shell está pronto como Scarlet. Esse papel vai ser um dos mais grandes desafios da carreira. Pouco mês antes de começar filmando o filme, a atriz começou a estudar sobre um companheiro de um US de artes marciais. E, em geral, gastou mais um ano se preparando. The House with a Clock is Wrong. Este filme de fantasia baseado em novelas do mesmo nome por John Bell foi lançado para todo mundo em setembro de 2018 e a história é um garoto elfo chamado Lewis muda com seu tio Jonathan